Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Fala, meu amigo, boa noite. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer também poder participar do programa e bater esse papo com vocês. Só tem fera na bancada aí. Um grande abraço para cada um que está participando do programa também e para a galera que está assistindo aí. Valeu! Legal, César. Muito obrigado. Rapaz, é impossível neste momento não lembrar de 2017, Sul-Americana, semifinal, Júnior Barranquilla e Flamengo. No jogo do Maracanã, Diego Alves se machucou e teve uma lesão, infelizmente, séria no ombro. Não pôde jogar. E você, uma semana depois de um tempo aí sem estar jogando, entrou naquele jogo e foi uma figura fundamental naquela partida que o Flamengo chegou à grande final. E agora, 3 anos depois, o Diego se machuca na Vila Belmiro e a chance de você jogar quarta-feira é muito grande, hein, César? Na verdade, é claro que a gente nunca quer que isso aconteça, né? Que tenha uma lesão ou algo parecido com quem está jogando. Mas a gente tem que estar sempre pronto, né, para as oportunidades. E normalmente a gente ali como segunda opção, elas virão inevitavelmente de uma forma, de alguma maneira assim, né? Ou por uma expulsão, como foi do último jogo, ou talvez uma lesão, enfim. Eu preciso estar preparado para que isso aconteça, né? E entrar na Vila Belmiro já não foi tarefa fácil, é claro. Diego vinha fazendo um grande jogo, né? Tanto é que foi o craque do jogo, fez grandes defesas, ajudou o nosso time. Então, o meu objetivo ali é simplesmente manter, né, esse padrão de jogo, ajudar a minha equipe para poder a gente sair com aqueles 3 pontos que eram fundamentais para a gente. Então, a gente realmente fica muito feliz por ter conseguido, né, conquistar esses 3 pontos na Vila Belmiro, que foi realmente não foi fácil, né? E a gente começar a vencer, a caminhar, a subir degraus na tabela do campeonato. Então, isso é importantíssimo. Então, agora tem mais essa missão, se é que realmente vou jogar o próximo jogo ou não, enfim. Mas eu tenho que estar sempre pronto para ajudar a minha equipe e é isso que, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer. Legal, vamos aproveitar então a presença do César, goleiro do Mengão aqui. Rodrigo Bueno, a sua pergunta para o César. Olá, César, meu vizinho. Ele não deve saber, mas sou vizinho dele. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o Domi e o tipo de treinamento que ele faz com os goleiros. Você pode falar de uma forma geral, né, do Domi, claro que você vai falar muito sobre isso. Mas ele foi auxiliar do Guardiola há muito tempo, e a gente sabe que o Guardiola gosta de goleiro que trabalha bem com os pés, né, que começa a armar o time ali desde trás, o Ederson assim, o Valdez lá atrás. O Domi tem essa mania ou essa vontade do Guardiola também de acionar muitos goleiros com os pés para eles começarem já a fase ofensiva do time? Assim, hoje em dia, né, a maioria dos treinadores requer isso dos goleiros, né? Cobra isso dos goleiros. E a gente vem sendo inserido nos trabalhos de o rondo ou alguns trabalhos com os pés, que é fundamental para a gente, né? Para que a gente vá, né, desenvolvendo cada vez mais essa função que hoje é indispensável, né? A gente poder participar como um atleta a mais, principalmente na nossa saída de bola, que é importante a gente poder ter superioridade numérica e a partir dali de trás começar a construir nosso ataque, nosso contra-ataque, que seja, né, ser também opção de escape muitas vezes para os nossos zagueiros ou para os laterais, enfim, quando tem uma situação de mais aperto, e a gente poder jogar, né, mesmo que seja o mais simples, né, possível, uma bola nos laterais, né, levantar uma bola nos laterais, ou que seja no momento de desafogo ali, só para simplesmente tirar essa bola lá para frente, a gente tem que estar pronto também com os pés, né? É uma função que o Domi exige sim bastante, tem trabalhado com a gente, então, mas hoje a gente precisa estar sempre adaptado para que a gente faça bons jogos também com os pés e ajude nossa equipe nessa função nova, né? Entre aspas, porque já tem bastante tempo que a gente vem trabalhando para ajudar a equipe com os pés.
José Ilan, a sua pergunta para o César, nosso convidado. César, boa noite para você, prazer falar contigo. Eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que talvez seja a pergunta de uma boa parte dos torcedores do Flamengo, pelo que eu tenho observado nas redes sociais, a cada vez que sai a escalação do Flamengo. O time tem mudado bastante, né? A escalação, sem falar no posicionamento, né? Muitas vezes o posicionamento que o Domi faz para alguns jogadores, por exemplo, ontem o Gerson era primeiro volante, René improvisado na lateral direita, o Gabriel já jogou pelo lado de campo. E ontem o Everton Ribeiro estava na reserva, a Arrascaeta no outro jogo era reserva, enfim, muitas mudanças, né? Não só de posicionamento, talvez de filosofia de jogo e principalmente na escalação. Não tem uma sequência o Flamengo de escalação e mesmo de forma de jogar desde que o Domi chegou. Isso não atrapalha, César? Isso não atrapalha em nada? Isso não impede que o time ganhe corpo, ganhe uma sequência, uma consistência? Primeiro, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, primeiro, existe um fato, né? Fato é que o Domi quer que a gente vença os jogos, que a gente, como equipe, né? Ele quer que o Flamengo, assim como todos nós, consiga alcançar as vitórias. Então, existem, claro, pensamentos que muitas vezes são próprios dele, né? E a função querer, muitas vezes, rodar o time ou fazer de alguma maneira um pouco diferente do que talvez muita gente queira. De qualquer forma, eu creio que ele está sempre, então isso é algo que a gente precisa estar na nossa cabeça, ele está sempre querendo tirar o melhor do nosso time, né? Então, isso é o primeiro ponto. E com relação às funções, por exemplo, o René jogar na lateral direita, ele treinou assim dessa forma, é claro que ele não é a função dele, né, jogar de lateral direito, mas é um cara que foi bem e todos os atletas eles precisam, de certa forma, ter essa versatilidade, né, de poder, a qualquer momento o treinador precisa, né, numa função diferente, ou ele acredita que é melhor assim dessa forma, a gente precisa estar pronto para jogar, assim como o René foi muito bem na lateral naquele momento que foi utilizado, que era necessário. Talvez o Isla voltando agora, o Mateuzinho também, que jogou o último jogo, tem opções, mas o treinador sempre vai decidir essa hora, né? Então todos precisam estar prontos, assim como o René foi muito bem no jogo. O Gerson ou qualquer um dos outros jogadores que muitas vezes trocam de função, o Gerson já fez aquela função de primeiro volante também, que faz muito bem. Everton muitas vezes vindo por dentro, ou em algum momento, né, como você falou, nesse último jogo ficou no banco. Enfim, eu acredito que o pensamento nosso, né, de todos nós, é de ajudar a equipe da melhor maneira possível. Claro que todos querem jogar, se fosse possível, né, que colocasse os 22 para jogar ali, seria fantástico. Só que realmente o treinador precisa tomar decisões e às vezes com a sequência de jogos que é tão grande, né? São o número de jogos do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco está entrando no Copa do Brasil, vai voltar a Libertadores. Então, muitas vezes essa rodagem, ele explicou que seria mais dessa forma, para poupar muitas vezes alguns ou estar 100% no próximo jogo, enfim. Isso é uma decisão dele, a gente respeita e espera que continue, né? Ou que comece cada vez mais a melhorar e dar certo para que a gente volte para o topo da tabela, que é o que a gente mais quer. Edmundo, Animal, sua pergunta para o César, goleiro do Mengão. Obrigado, João. César, muito boa noite. Muito prazer em tê-lo aqui com a gente no nosso programa. A torcida do Flamengo pode ficar tranquila. Quando o Diego não jogar, você joga e joga bem. Temos certeza disso. Mas eu quero saber o seguinte... o Domi reclamou muito que não tinha tempo para treinar. E aí essa semana foi uma semana livre de jogos só para treinamentos. Já deu para ver consistência, tática e técnica do trabalho dele durante essa semana aí, ou ainda você acha que ele ainda precisa de mais tempo para fazer com que o Flamengo volte ao patamar quando era comandado pelo Jorge Jesus? Fala, Edmundo, obrigado aí pelas palavras. É um prazer também estar falando contigo aqui. E, enfim, com relação à semana de trabalho, foi sim uma semana muito boa de trabalho, né? Tentando colocar os conceitos dele, né? Assim como ele mesmo falou, com relação a isso. Claro que em uma semana as coisas não vão mudar radicalmente. A gente precisa sim e sempre, né? E isso eu acredito que com os jogos e com a sequência, poucos treinamentos que a gente tem, a gente vai ajustando cada vez mais, melhorando. A gente entende
que ainda precisa melhorar muito, né, para que a gente alcance um nível para disputar esse título brasileiro, né, rodada a rodada, claro. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro hoje são muito difíceis, né? Agora a gente já vai viajar para a Bahia, vai pegar um time que é tão competitivo quanto o nosso, enfim, vai nos dar trabalho e a gente vai lá para vencer o jogo. Então, assim, eu acredito que em cada jogo a gente vai evoluindo, vai entendendo as ideias do Domi, né? E é o que é necessário. A gente, a cada treinamento, mesmo que sejam curtos, né? Mesmo que sejam poucos, a gente poder entender os conceitos para que a gente não tenha dúvida nos jogos. Então, a nossa ideia é que a cada jogo a gente evolua e comece a jogar da maneira que ele quer e que também a equipe se adapte, né? Muitas vezes o treinador mudando algumas coisas, ou o treinador precisa também se adaptar em algumas situações da nossa equipe, estilo de jogo de cada um tem suas características, e eu acredito que ele tem buscado, né? Assim como já buscou informações e sabe bem cada função de cada atleta. Então, assim, a gente quer, né? E espera que a cada rodada, a cada jogo e os treinamentos que a gente possa fazer, que vá se ajustando ainda mais para que a gente fique jogando de uma maneira mais perfeita, que é o que a gente precisa, que a gente quer e precisa, né?